Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, professor Diego aqui novamente. Desculpe um pouco a voz meio rouca, mas é que eu estou um pouco resfriado aí. Mas eu acho que vocês conseguem entender bem o que eu quero passar para vocês. Agora eu vou colocar um problema referente à cavitação. A cavitação nada mais é que o fenômeno que quando você baixa a pressão de qualquer determinada parte da instalação hidráulica, ou seja, uma bomba centrífuga, você baixa a pressão ao nível da pressão de saturação daquele fluido específico, você vai acabar ocorrendo a implosão, que é o oposto da explosão, né? E essa implosão ela vai acabar arrancando pedaços do determinado material, que pode ser lá o ferro fundido, o próprio PVC que tem nas tubulações. Então a cavitação é um problema decorrente nos equipamentos de máquinas de fluxo, né? Bombas, compressores, turbinas, enfim. E principalmente na distribuição hidráulica, né? Que é o encanamento, né? Toda a rede aí. Então esse é um problema clássico de cavitação. Eu vou ensinar vocês a resolver esse problema. E como a gente vai trabalhar tentando descobrir as pressões nesse recipiente, eu queria deixar uma frase de autoria conhecida, né, da nossa grande poeta brasileira, né, a Anitta, junto ao conhecidíssimo também escritor e compositor Pablo Vittar, que é a seguinte frase, né? Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opção. Eu não sou mulher de aguentar sermão, então se prepara, que eu vou jogar bem na tua cara. Beleza? Depois dessa célebre frase, bora para os exercícios aí, pessoal. Sempre lembrando que para resolver problemas de dinâmica dos fluidos com a equação de Bernoulli, você deverá coletar os dados do enunciado da figura, destacar uma linha de referência e depois aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à primeira etapa, então, que será coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado aqui, ó. Água 20 graus Celsius, ou seja, condições normais, massa específica da água 1000 kg por metro cúbico, é conduzida por um sifão de diâmetro de 10 centímetros, que é esse sifão aqui, e o diâmetro, né, que ele chamou de Dzinho, é essa superfície aqui menor, né? Então esse diâmetro aqui tem 10 centímetros, passando para metro, 0,1 metros. E o Dzão aqui, né? 16 centímetros, é um diâmetro maior, né? Ele tem então uma expansão no seu escoamento que vai para 0,16 metros. A partir de um reservatório, que é esse reservatório aqui, né? A pressão de vaporização da água ocasiona cavitação em dutos. Ou seja, se em determinado recipiente ou tubulação, a pressão decai tanto a ponto de chegar na pressão de vaporização da água, vai ocorrer o fenômeno da implosão, que é o oposto da explosão, e vai cavitar esse duto aqui, no qual vai acabar arrancando uns pedaços de duto, né, de tubulação. Isso aqui é um problema, né, para qualquer sistema hidráulico. Então o que vai acontecer? A gente vai ter que verificar se esse sistema aqui vai cavitar ou não. Uma vez que ele forneceu a pressão absoluta, né? Considerando a pressão absoluta de vaporização da água 20 graus Celsius, de 2,34 kPa, então ele forneceu essa pressão, né? 2.340 pascal, é a pressão de vaporização da água a 20 graus Celsius. Isso tudo você consegue observar em uma tabela termodinâmica normal, né? Então, qualquer livro que traz as condições da água em diversas temperaturas, ele vai fornecer lá também a pressão de vaporização da água, né? Então, a tabela do Bornak, qualquer outro livro de termodinâmica vai te fornecer isso aqui. Então, determine, primeiro, o sifão irá cavitar? Então, a gente vai dar uma analisada aqui, ver se ele vai cavitar, uma vez que eu conheço a pressão de cavitação. Lembrando que ele disse a pressão absoluta, né? Então eu vou ter que considerar sempre aqui a pressão já existente atmosférica. Depois, na letra B, ele pede a vazão mínima, que pode ser alcançada sem correr cavitação no ponto 2. Beleza.
Depois na letra C ele diz assim, mantendo a altura do ponto 2 fixa em 2 metros, que é essa altura aqui, qual será a elevação máxima do ponto mais alto do sistema, ou seja, o ponto 3 aqui, né, de tubos em relação ao chão, para evitar cavitação no ponto 3. Então tá. Então primeiro vamos por partes, né? Agora é a etapa que eu tenho que destacar uma linha de referência. Então eu prefiro, né? Como eu consigo tirar muita coisa desse ponto aqui, que é a altura do reservatório, a coluna d'água do reservatório, eu prefiro usar essa como sendo a linha de referência. Então para todos os pontos eu sempre vou utilizar essa aqui como sendo a minha linha de referência, tá? O meu ponto 1. Então, o meu Z1 vai ser igual a 0, porque aqui é a minha própria linha de referência. Agora a gente vai direto para a aplicação dos cálculos. Ó. Primeiro eu não consigo tirar nenhuma situação aqui, de 1 para 2, nem de 1 para 3, nem de 2 para 3, então eu vou lá, porque aqui a gente considera que está aberto aqui, né? Então aqui existe uma vazão, mas ele está aberto, ou seja, tem um jato livre de água aqui. Né? Então eu vou aplicar Bernoulli na minha situação de 1 para 4. Né? Então eu vou aplicar aqui de 1 até 4. O que está acontecendo de 1 para 4? Por quê? Porque eu posso cortar muita coisa aqui, o que vai me sobrar é a velocidade. Então olha só, a velocidade no ponto 1 é praticamente zero. Tá? Quando eu tenho esse triângulo invertido aqui, o que significa? Significa que o meu reservatório é tão grande que, indiferente do escoamento que tiver aqui, ó, de água, né, essa coluna, a velocidade dessa coluna de água que está descendo aqui, ela é relativamente pequena. Então a velocidade 1 é aproximadamente zero. Tá? Demora tanto para decair essa coluna de 4 metros aqui, que a gente pode considerar que a velocidade é praticamente zero. Né? E a pressão no ponto 1, por ele nos fornecer a pressão absoluta de vaporização, então a pressão no ponto 1 vai ser 101.325 Pascal. Tá? Então, é a pressão atmosférica normal. Né? Como eu estou considerando aqui o ponto 4, o meu ponto 1 é a linha de referência, o ponto 4 está menos 5 metros. Então, como eu falei, né, se a altura que você está relacionando está abaixo da linha de referência, que está aqui, ela vai ser negativa. Se estivesse acima, seria positivo. Né? Então, o Z4 vai ser 4 mais 1 aqui, que é igual a 5 metros. Né? Beleza. E a pressão aqui no ponto 4, por estar aberta a atmosfera aqui, essa tubulação, também vai ser 101.325. Então, a pressão atmosférica aqui vai atuar dos dois lados. Quando eu aplicar a equação de Bernoulli aqui, né, que é essa equação geral aqui, que eu vou considerar do ponto 1 até o ponto 4, veja que eu vou conseguir tirar várias coisas daqui. Ó. Começando pela minha altura 1. Porque minha altura 1 eu já destaquei que é 0, que é a minha linha de referência. Outra coisa, a velocidade 1 eu também disse que é aproximadamente 0. Então todo esse termo aqui ele pode ser descartado também. Vamos eliminando. As pressões são iguais. Né? No fim das contas, uma vai acabar diminuindo a outra, porque estão dos dois lados da igualdade, né? E também vai zerar. Né? Uma menos a outra aqui vai acabar chegando a zero. Então o que sobrou? Sobrou só esses dois termos aqui para eu relacionar. No fim das contas, então, a gente vai isolar a velocidade 4. Eu vou descobrir qual que é a velocidade 4. A velocidade 4 vai ser igual a raiz de menos E4 vezes 2G. Algumas literaturas, quando chegava essa queda de altura aqui para descobrir uma determinada velocidade, usavam raiz de 2GH, nada mais que a mesma referência que partiu da equação de Bernoulli, essa que vocês estão vendo aqui. Então foi desse modo aqui que eles chegaram na raiz de 2GH. Aqui no caso eu usei só outra nomenclatura para o H, né, de altura, que é o Z. Então vai ser a raiz de menos Z4 vezes 2 vezes G. Substituo os valores, pois eu conheço, ó, tomando cuidado sempre que aqui na equação era menos Z4, só que o meu Z4, o Z4 já era negativo, ó, já era 5 negativo. Então aqui vai ser menos 5.
vezes 2 e vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81. Tome cuidado que tem umas pessoas que utilizam 10, né? Arredonda para 10. Não, 9,81. Aí chegamos à velocidade 4 aqui, de 9,904,5444412 metros por segundo. Então, já encontramos alguma coisa aqui. A velocidade nesse ponto eu tenho. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que descobrir se em algum momento, né, dessas seções internas aqui, ó, que é a 2, 3 e 4, e vai ocorrer a cavitação ou não. Então aqui na 4 eu já sei que não. Por quê? Porque a pressão absoluta no ponto 4 vai ser exatamente o mesmo 101,325 e o 101,325 é maior que a pressão absoluta de vaporização. Então no ponto 4 eu já sei que não vai cavitar. Aqui não tem problema nenhum. Vamos dar uma analisada aqui no ponto 3. Né? Sempre lembrando que como os diâmetros aqui são iguais, a velocidade 3 vai ser igual à velocidade 4. Tá? Eu posso dizer isso porque os diâmetros aqui são iguais. Agora lá a velocidade 2 não. Então eu vou aplicar Bernoulli de 1 para 3, uma vez que agora eu preciso descobrir se o meu ponto 3 vai cavitar ou não. Então eu quero descobrir a pressão nesse ponto 3 aqui. Agora eu consigo, porque eu conheço a velocidade 3, que é a mesma que a velocidade 4 aqui, ó. Então eu aplico o Bernoulli de 1 a 3. Lembrando que ainda no ponto 1 eu consigo cortar as mesmas coisas que eu cortei na equação anterior aqui, ó. Então sai Z1, sai a velocidade 1. A pressão agora eu não posso cortar, por quê? Porque são duas pressões diferentes. Uma eu quero descobrir e a outra eu tenho, que é 101,325. Antes eu cortei as pressões porque as duas eram iguais, né? Então aqui, desta equação, eu só posso cortar o Z1 e a velocidade 1. O resto, eu tenho tudo. Então eu vou isolar a pressão 3, igual eu fiz aqui. Né? Então a pressão 3 vai ser igual, do outro lado, gama vezes P1 sobre gama, menos velocidade 3 sobre 2G e menos E3. Lembrando que o gama, né, para a água, a massa específica da água é 1000, vezes 9,81 que é a aceleração da gravidade. Então o gama vai ser 9.810 Newton por metro cúbico. Então só para deixar, porque eu não tinha calculado o gama ainda aqui, para poder colocar na equação de Bernoulli. Então agora a gente calculou o peso específico, o gama. E ainda, o Z3 eu não tinha definido, né? O Z3, que é esse ponto aqui, ó, né? Como a minha linha de referência aqui, ela já está a 5 metros acima aqui, né? Então vai ser o menos 5, que vem até aqui embaixo, ó. Menos 5 vem aqui embaixo da linha de referência, mais 7, né? Porque eu tenho essa altura de 7 milímetros aqui. Desculpa, de 7 metros. Então, o Z3 agora é positivo 2 metros, né? Porque os 7 metros, ele ultrapassa a linha de referência, né? Eu tenho esses 5 metros aqui, com base no chão, né? Então, a altura Z3 vai ser de 2 metros. Agora sim eu posso aplicar Bernoulli nesta equação aqui, ó. É só substituir todos os valores aqui. Eu tenho todos eles, né? Minha pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica. Tem a velocidade no ponto 3, né? Que é igual à velocidade 4, devido ao diâmetro. E aqui agora vai ser menos 2, né? E não menos o menos 2, porque a minha altura de 2 metros é positiva. E chegamos a uma pressão 3 de 32.655 Pascal. Né? Novamente, esse ponto não vai cavitar. Não vai cavitar por quê? Porque esta pressão aqui ela é maior que a pressão de vaporização. Né? Ela não decaiu o suficiente para atingir esta pressão aqui. Né? A pressão ainda está alta. Então, nesse ponto aqui, a pressão 3 é maior que a pressão de vaporização. Não vai ocorrer a cavitação. Né? Podemos ficar tranquilo tanto no ponto 4 quanto no ponto 3. Agora, vamos ter que dar uma ferida lá no ponto 2. Bom, agora eu preciso saber se na minha tubulação aqui no ponto 2 também vai ocorrer cavitação ou não. Então eu preciso descobrir a pressão no ponto 2 aqui. Obviamente que também nós vamos aplicar a equação de Bernoulli do ponto 1 até o ponto 2. Né? Lógico que eu tenho que encontrar essa altura em relação ao ponto 1 ao ponto 2, que no caso aqui eu tenho 5 metros até o chão,
mais 2 metros aqui de altura, né? Então é menos 5 mais 2. Então Z2, né, que é essa diferença entre a linha de referência e a altura 2, é de menos 3 metros, porque ainda encontra-se abaixo da linha de referência. Então esta é a equação de Bernoulli dos pontos 1 até o ponto 2. Né? Eu já posso eliminar Z1 porque Z1 é 0, é a minha linha de referência, e a velocidade 1 é aproximadamente 0. Portanto, esta é a configuração para mim encontrar a pressão no ponto 2. Só que eu não conheço a velocidade 2 aqui, né? Lógico, eu tinha encontrado a velocidade 4, que era igual à velocidade 3, porque os diâmetros eram iguais. Mas no ponto 2, o diâmetro aqui é o diâmetro menor. Então eu não posso aplicar a mesma velocidade 4 que nós tínhamos aqui. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular as áreas para poder relacionar depois. Ó. Então primeiro vamos calcular a área nesse ponto 2, que é a área do diâmetro pequeno, né, do Dzinho. Então é π Dzinho ao quadrado sobre 4. Substituo o valor de Dzinho, que é 0,1 metro. E a área no ponto 2 é 0,00785.391.634 metros quadrados. Agora vamos calcular a área aqui, que é igual do ponto 3 ao ponto 4. Então, ela é a mesma, né? A área 3 é igual à área 4, que é o π Dzão ao quadrado sobre 4. Lembrando aqui que eu passei, né, o diâmetro para metro, né? Então, os 16 centímetros é 0,16 metros ao quadrado, vezes π sobre 4, dá 0,0201061928 metros quadrados. Ok, tenho as duas áreas agora. Lembrando que para fluidos incompressíveis, eu posso relacionar que a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. Né? Para compressíveis, não posso fazer essa relação. O que funciona muito bem para as duas, né, da equação da continuidade é quantidade de massa que entra é igual à quantidade de massa que sai. Isso aqui só funciona porque a massa específica é igual, né, da água para todo o volume de controle. Então, por isso que a gente simplifica que a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. Então, a vazão volumétrica no ponto 2 é igual à vazão volumétrica no ponto 3. Isso significa que velocidade vezes área no ponto 2 é igual a velocidade vezes área no ponto 3. Isolamos a velocidade 2 aqui, que era o que eu precisava. Então está aqui, ó. Chegamos a essa relação aqui. Só substituir os valores, né? Velocidade 3 eu tenho, área 3 e área 2 também. Então substituo os valores e encontramos a velocidade aqui no ponto 2 de 25,3558449 metros por segundo. Então esta é a velocidade no ponto 2. Né? Agora sim eu posso aplicar Bernoulli, né? Porque eu tenho todas as informações para jogar lá agora. Então, a pressão 2 vai ser igual ao gama, que é 9.810, vezes pressão 1 sobre gama, que é 101.325, né? Pressão atmosférica sobre 9.810, menos a velocidade 2 ao quadrado, que eu acabei de encontrar, sobre 2G, 2 vezes 9,81. E aqui que tem que tomar cuidado, né? Menos o Z3, que é menos 3. Então, é menos o menos 3, né? Isso tudo vai dar uma pressão de menos 190.704,4248 Pascal. Então, essa pressão negativa aqui, esta sim está bem abaixo, né? Ela é menor que a pressão de vaporização e, portanto, nesse ponto 2 aqui vai cavitar, vai ocorrer a cavitação. Tá? Então, isso aqui é um problema, né? Então, esse problema aqui tem que ser resolvido. Então, tá, descobrimos que realmente o problema irá cavitar, como pedia a alternativa A. Agora, a alternativa B nos pede a vazão mínima, que pode ser alcançada sem ocorrer a cavitação no ponto 2. Bom, para eu descobrir a vazão mínima, eu vou precisar saber a velocidade máxima aqui. Ó. E como que eu vou descobrir essa velocidade máxima? Eu vou considerar que a pressão no ponto 2, né, será a pressão de 2.340 Pascal, que é a pressão de vaporização. Ou seja, eu induzo que aqui já está na pressão de vaporização, que são as condições máximas, e eu vou saber a velocidade máxima que eu vou ter nesse ponto. A partir desse momento eu consigo calcular a vazão. Né? Óbvio que o problema, o enunciado já pede no ponto 2 como se
ele já soubesse que era o ponto 2 que cavitasse. Mas se o enunciado pedisse a vazão mínima sem que ocorresse a cavitação, eu teria que descobrir qual que é o ponto que está mais suscetível à cavitação, que nesse caso foi o ponto 2. Tá? E levar as considerações extremas, como é o caso que eu estou fazendo com o ponto 2, no ponto em que ocorre a cavitação. Então, ó, eu vou aplicar a Bernoulli de 1 para 2, porque esse aqui é o nosso ponto crítico, né? Lembrando que o Z1 é igual a 0 por ser minha linha de referência, velocidade 1 também é igual a 0, e daí eu posso isolar essa velocidade 2, que será a velocidade máxima que eu posso atingir. Então, isolo ela aqui, tudo que estava incomodando ela aqui eu jogo para o outro lado da equação, substituo os valores, né? Considerando que a pressão no ponto 2, né, é a pressão extrema aqui, que eu não posso chegar, né? Que é baixar a pressão até 2.340 pascal, pressão de vaporização. Então temos uma velocidade máxima de 16,02591651 metros por segundo. Então essa é a velocidade máxima que eu posso atingir. Se eu ultrapassar essa velocidade aqui, eu vou estar cavitando, porque quando eu aumento a velocidade, eu estou reduzindo a pressão, né? A velocidade na equação de Bernoulli é inversamente proporcional à pressão. Então, nesse ponto aqui, se eu estou aumentando a velocidade, eu estou reduzindo essa pressão aqui. Né? E se eu reduzir até essa condição máxima, 2.340 pascal, vai ocorrer a cavitação. Então, por isso que essa é a velocidade máxima que eu posso atingir. Menos que ela, tranquilo, né? A minha pressão aumentaria. Agora, mais que essa velocidade aqui, eu vou estar reduzindo a minha pressão da pressão de vaporização. Então, com isso, eu consigo calcular a vazão, que foi o que o enunciado pediu aqui, né? A vazão mínima no ponto 2. Essa vazão, né, ela será igual a velocidade vezes a área. A velocidade eu acabei de encontrar, a área nós já tínhamos calculado. E a vazão mínima será de 0,1258662075 metro cúbico por segundo. Então, essa é a vazão mínima, né, para que não ocorra a cavitação. Agora, né, agora é o seguinte, que, mantendo a altura do ponto 2 fixa em 2 metros, qual será a elevação máxima do ponto mais alto do sistema de dutos em relação ao chão para evitar a cavitação no ponto 3? Então, qual que é essa altura aqui? Ó? Máxima, né, no ponto 3 em relação ao chão para que não ocorra cavitação. Então, essa altura atualmente a gente tinha considerado 7 metros, né, para fazer todos aqueles cálculos. Agora eu vou considerar, como eu não conheço esses 7 metros aqui, quero saber essa altura H, quanto que vai valer. Então, primeiro, novamente, eu vou relacionar do ponto 1 ao ponto 3. Né? Sempre Bernoulli do ponto 1, que para mim aqui já facilita bastante cortar dois termos já de cara. Né? Então, do ponto 1 ao ponto 3, eu vou ter o seguinte, né? Lembrando que a vazão 2 é igual à vazão 3. Né? Eu preciso saber a velocidade no ponto 3 que eu não tenho ainda, né? Essa nova velocidade. As vazões são iguais, então velocidade 2 vezes a área 2 tem que ser igual a velocidade 3 vezes a área 3. E a nossa velocidade 3 vai ser a velocidade 2 vezes a área 2 sobre a área 3. Substituo os valores aqui, eu acabei de encontrar a velocidade 2, as áreas eu já tinha. E temos que a velocidade 3 ela tem que ser 6,260071594 metros por segundo. Ok, encontramos a velocidade 3. Agora, vou aplicar a Bernoulli de 1 a 3 como eu já tinha previsto aqui, né? Mas eu ainda não tinha a velocidade 3. Agora eu vou aplicar aqui. Sempre cortando a altura 1, que é a altura de referência, velocidade 1 aproximadamente 0. Então, qual que vai ser o Z3, né? Agora eu vou isolar o Z3, porque todo o restante aqui eu tenho. Como ele está dizendo aqui que ele quer saber em relação à cavitação, então a pressão 3 eu também vou considerar ela, né? Para não cavitar esse ponto 3, né? Eu vou considerar ela a própria pressão de cavitação aqui, ó. Já que o problema pediu qual que é a altura máxima sem que ocorra a cavitação nesse ponto 3. Então eu vou jogar essa pressão 3 com uma própria pressão de cavitação. Então, substituo os valores, né? Conheço todos, pressão 101.325, sobre gama 9.810,
menos a pressão 3, eu vou considerar a pressão de vaporização, que é a pressão que vai cavitar, né? 2.340 sobre 9.810. E a velocidade 3 aqui eu acabei de encontrar, 6,260071594 ao quadrado sobre 2G, que é 2 vezes 9,81. Então essa altura 3 aqui, que antes era 7 metros, agora vai ser... desculpe, né? Essa altura aqui é o Z3, que é a altura do ponto zero, né? Da nossa linha de referência, né? Mais o Z3 aqui, ó, 8,092839,125 metros. Então essa é a altura Z3. Mas lembrando que Z3 é em relação à linha de referência, então é positivo daqui para cima. E a altura H, né? A altura H, ela é o Z3, que é a linha de referência, mais 5 metros. Por quê? Porque eu já tenho esses 5 metros de coluna d'água aqui, ó, né? Então o H vai ser o próprio o 5 metros mais o Z3. Substitua aqui o valor de Z3. Então essa altura H, ela vai ter que ser igual a pelo menos 13,092839125 metros, para que não ocorra a cavitação nesse ponto. Era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Principalmente espero que vocês tenham entendido, né? Se entendeu ou não entendeu, deixa um like para ajudar no engajamento do vídeo. Peço também que inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos que vocês vão estar recebendo, porque esse é um canal de engenharia que tem vários vídeos que estão saindo toda semana de engenharia, não só da disciplina de mecânica dos fluidos, mas de outras disciplinas também. Então é importante estar inscrito e ter a notificação para ficar atento aos vídeos que estão saindo toda semana. Dúvidas e sugestões, deixem aqui nos comentários, que eu vou estar sempre respondendo as dúvidas de vocês. Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.